Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar da Fórmula 1. A gente teve agora a classificação para a corrida sprint e quase os mesmos resultados da classificação normal. Quem poderia imaginar, né? Óbvio que teve algumas mudanças, mas o pole é o mesmo, Charles Leclerc. É uma classificação que os carros foram consideravelmente mais lentos do que no Q1, Q2, Q3 de ontem, muito porque o formato só dá um jogo de pneu para cada sessão. Então assim, eles já começam com um tanque mais cheio. É uma dinâmica até interessante se a gente parar para pensar. Lembra um pouco aquela classificação que a gente tinha lá por volta de 2008, 2009 para trás, né, que os carros começavam andando desde o início do treino com o tanque mais cheio, iam abaixando as voltas. Isso aí é legal, né? Eu acho que isso foi até uma ideia interessante. E assim, né, deu Charles Leclerc, né, o melhor piloto de classificação da Fórmula 1 não é à toa, e Sérgio Pérez ficou à frente do Max Verstappen. Uma surpresa até porque no Q1 e no Q2, com os pneus médios, a distância entre os dois era relativamente grande, né? Mas na hora do Q3 ali com os pneus macios, o Sérgio Pérez conseguiu uma boa volta e foi a ameaça, né? A pole de Charles Leclerc, depois que ele bate ali, né, no finalzinho, né? Ele chega até ali aquele ponto para entrevista com o bico todo arrebentado. Mas isso aí, bico a gente troca, né? Isso aí tem estoque, né? O Pérez estava 1/100º, né? Tava muito próximo, fez uma boa segunda parcial, mas não conseguiu ali na última tirar. Parece que a Red Bull colocou mais asa no carro, não sei, que foi estranho, porque hoje foi o inverso, né? O Pérez foi o mais rápido na segunda parcial, mas na primeira e na terceira foi o Leclerc. Então, assim, é curioso ver essas coisas mudando, mas aí tem a ver com temperatura de pista e outras características incomuns que essa classificação trouxe, né? Mas não vamos falar apenas dos primeiros colocados, vamos falar também daqueles que não é só da graça, tem a desgraça também, que é o pessoal que for fora no Q1 dessa classificação. O De Vries levando quase 3 segundos do Tsunoda. Olha, cara, tá difícil, né? Assim, eu já não tento defender o De Vries, sinceramente, ainda acho a ideia de contratação dele muito ruim. Você tinha o Leon Lawson, você podia ter ido atrás do Drogovic, não faltava opções melhores que o De Vries, e ele tá num desempenho que é difícil assim até compreender, né? Por mais que possa ter errado, alguma coisa assim, 3 segundos. O Yuki Tsunoda, que foi mal, né? Porque isso que é o pior. Ele não levou, assim, levou 2.7, não é de um piloto que foi muito bem. Ele levou 2.7 de um piloto que foi eliminado no Q1 assim com ele, né? E assim, o Tsunoda vinha até para passar para o Q2, só que o Logan Sargent acabou batendo, né? Sem muita necessidade ali para ir tão forte, né? E tava até seguro para passar, mas assim, bateu e acabou ficando de fora os dois carros da Alfa Romeo que estão assim mesmo, né? Com o Guanyu Zhou à frente do Valtteri Bottas, uma temporada muito apática do finlandês até agora. E assim, a gente teve o Tsunoda em 18º, Pierre Gasly em 19º. Esse carro também do Gasly tá arrebentado de uma maneira, né? Mas assim, é ruim, né? Porque já tá largando lá em último para a corrida principal e na corrida sprint também. Então, 2 corridas de recuperação para o Pierre Gasly, isso se o carro tem condição para tal, né? Realmente o Gasly arrebentou essa Alpine como um bom francês, tacou fogo e destruiu o seu carro, né? A gente teve o De Vries em último, né? Aí passaram Hülkenberg, Ocon, Piastri, Magnussen, Sargent, Albon. Sargent evidentemente não iria correr no Q2 porque a pancada que ele deu ali nos conserta rápido, né? E assim, Albon, Norris, Stroll, Pérez, Alonso, Russell, Sainz, Hamilton, Verstappen e Leclerc. No Q2, né, nesse sprint shootout, né, como eles estão chamando, né, a gente teve o Verstappen marcando o melhor tempo, né? Logo de cara a gente viu ali os carros da Red Bull fazendo bons tempos, nem se preocuparem em ficar melhorando muito o tempo deles, né? Acabaram indo pro box, não sei se vão reutilizar esse jogo de pneus médios, né? E a Ferrari também muito forte, né? A distância do Verstappen pro Leclerc foi apenas de 83 milésimos. Aí já houve um gap maior, né? O Sainz no finalzinho fez uma volta de 42,9, mesmo tempo, mas assim, na mesma casa decimal que o Pérez fez. E o Alonso me surpreendeu, né, com o 5º tempo, sem usar o DRS com 42,9. O Hamilton também conseguiu passar, mas assim, a gente teve ali o Russell, o Stroll, aí até é tudo normal, né? Os 4 carros mais fortes do grid são esses, né? Red Bull, Ferrari, Aston Martin e Mercedes. Aí passou também o Albon, que foi fantástico na classificação, e o Lando Norris, e o Piastri ficou de fora.
apenas ali menos de meio décimo atrás do Norris, né? Isso já mostra uma diferença brutal com o que estava sendo o Daniel Ricciardo na última temporada, que ficava muito atrás, né? Não estava conseguindo acompanhar. Uma corrida ou outra ele estava ali próximo, acho que até Azerbaijão no passado foi, mas assim, o Piastri tem feito um trabalho bem interessante. Ele é um cara que cresceu muito no fim de semana, né? Um cara que vai pegando rápido assim, os detalhes da pista, né? Teve um começo lento, mas acelerou o progresso rápido e está andando no ritmo parecido. A questão é que a McLaren ainda é uma equipe que tem que progredir em alguns aspectos, mas está melhor do que no início da temporada, parece um carro competitivo de alguma maneira, né? O Hülkenberg ficou em 12º, né? Sem condições para fazer milagres dessa vez, né? Até cometeu um erro ali que deu uma desgastada nos seus pneus, né? Quando quase passou reto ali perto da curva do Castelo e fez ali a volta de um 43,8, só que ele foi meio segundo mais rápido do que o Kevin Magnussen, então um pouquinho menos de meio segundo, mas é muito tempo, né? O Magnussen tá levando muito tempo do Hülkenberg, né? É até assustador, né? Porque o Mick Schumacher levava quase esse tempo todo do Hülkenberg. Imagina se fosse o Hülkenberg e Mick Schumacher, o couro que seria, né? Já tá sendo feio pro Magnussen, tá perdendo desse jeito. O Hülkenberg é um ótimo piloto, mas assim, o cara tá tanto tempo fora da Fórmula 1, só tava de freelancer nos últimos anos, né? Mas assim, o Hülkenberg vem atropelando o Magnussen nessa temporada, né? E o Esteban Ocon ficou ali entre eles, né? A Alpine num desempenho bem fraquinho nesse fim de semana, né? E a gente teve aí o Q3, né? E o Pérez já fez uma boa primeira volta, na casa de 41,9. Aí o Leclerc não estava afim de brincadeira, foi lá e fez 41,6, né? Foi uma volta espetacular do Charles Leclerc. Basicamente, assim, estava garantindo a pole, né? Porque tinha que ter uma melhora de desempenho muito boa, né? E o Verstappen não conseguiu fazer uma boa primeira volta, ele errou no segundo setor, fez 42,1. E o Sainz ali tinha marcado o quarto tempo. Na última tentativa, né? A gente viu o Pérez ali, fez a parcial um pouco mais alta no primeiro setor, né? Aí no segundo ele foi muito bem, né? Porque estava quase 2 décimos atrás do primeiro, ele ficou a 1 centésimo, né? O segundo setor dele foi excelente, mas é aquela história, parecia um carro que hoje estava melhor nas curvas do que nas retas em comparação à Ferrari, porque chegou na última parcial. E a última parcial, gente, obviamente tem aquela questão da tomada daquela última curva ali, né? Última curva não, a primeira desse setor, melhor dizendo, porque aí tem aquelas outras curvas que são de pé embaixo, né? E assim, eu acho que esse tempo todo, essa distância que teve, e assim, essa mesma distância se repetiu com o Verstappen, então não é que o Pérez errou aquela curva, né? Assim, eles foram andando na reta e não conseguiram tirar tempo, né? Se o carro da Red Bull tivesse mais rápido de reta que o Leclerc, não, aquele 1 centésimo, né? Eu acredito que eles conseguiam a pole, né? Mas não foi o que aconteceu. O Pérez ele ficou a 147 milésimos do Leclerc, mas ficou ali o 150 na frente, né? 153 à frente do Verstappen, né? Não, 143, né? Estou fazendo as contas um pouco melhor, mas 143 milésimos, que é uma vitóriazinha moral pro Pérez, né? Não que isso garanta muita coisa, né? Largar na frente na sprint, o que é legal, mas assim, ele tem que obviamente sustentar a frente do holandês, ele vai obviamente com tudo para essa largada para cima do Leclerc, né? Até porque ano passado, vamos lembrar, né? Foi exatamente essa ordem dos 3 primeiros na largada, Leclerc, Pérez e Verstappen, né? E o Pérez passou o Leclerc na largada e ganhou a sprint, assim podemos dizer. Se até chegar o período do sprint lá, né? Ele foi o primeiro colocado, né? A ideia dele talvez seja repetir isso, né? E assim, o Russell acabou com a 4ª posição, o Sainz, assim, desempenho horroroso, né? Mais uma vez, mais de meio segundo atrás do Leclerc, quase 6 décimos, e o que deu margem para o George Russell ir lá e conseguir o 4º tempo. Uma voltaça do piloto britânico, né? O Hamilton ficou ali na 6ª posição, ficou até um pouco atrás do Sainz, mais do que eu imaginava, né? Quase 3 décimos, né? Alexander Albon brilhante na 7ª posição, grande classificação com a Williams, e a gente também teve o Alonso na 8ª posição, da questão do sem DRS, né? Mas ainda assim o tempo foi um pouco decepcionante, porque tinha feito melhor no Q2. De qualquer maneira, sem DRS com o Stroll, com o DRS à frente, né? O Stroll estava, mesmo com a vantagem de ter a asa móvel, ficou atrás do Alonso, marcou um 9º tempo. A Aston Martin no seu fim de semana talvez mais fraco do ano, né? Se o ano todo eles estavam parecendo segunda força, né? Nesse fim de semana é 4ª força, a ver como vai ser o desempenho na corrida. Mas a Aston Martin nesse fim de semana não está tão forte como estava ali nas 3 primeiras corridas, onde Fernando Alonso conseguiu 3 pódios, né? E o Lando Norris nem sequer tentou um tempo, até porque não tinha pneu para isso. Então, essa foi a classificação para a corrida sprint. O Leclerc, mais uma vez, uma pole. E assim, a chance dele conseguir recuperar-se no campeonato, só marcou 6 pontos até agora, tá longe, né? E assim, obviamente, né, se o carro da Ferrari manter esse desempenho, quem sabe ainda dá para recuperar alguma coisa.
coisa, né? Porque, assim, é óbvio, ele tá muito atrás do Verstappen, são 63 pontos e tudo isso, mas se a Ferrari conseguir realmente uma evolução, se isso é real e vai se manter para as próximas corridas, né? A gente pode colocar o Leclerc no meio do jogo, né? Tá ali na briga, porque realmente é um desempenho muito forte. Na classificação tá forte. Na corrida é agora que resta a grande dúvida. A sprint vai ser uma pequena amostra disso, em questão de desgaste de pneus e desempenho, e a corrida principal é outro, assim, amostra a ver se a Ferrari vai conseguir manter essa curva de evolução. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.